A democracia está perdendo seus adeptos. Em nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo é fraco. E tudo que é fraco morre um dia. Quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus. Eu sou um monte de constelações, brilhando e ardendo, mas nem todo mundo sabe ver. Ou só vê a parte que arde, ou só vê a parte que brilha. Tudo nela brilha e queima, Riane Leão. Tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pi! Canto Negro, Solano Trindade. Os próximos passos não foram fáceis. Para não cair, teve que aprender a caminhar, a triturar todos os problemas diante dos seus pés. Tudo ficou muito óbvio a partir de então. Foi conquistando oportunidades, desbravando trilhas de afirmação de sua identidade, sempre resistindo às tentações enganosas do embranquecimento. Quando o presidente puxou o seu tapete, Bárbara aprendeu a voar. O tapete voador, Cristiane Sobral. Quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiado os olhos de minha mãe. Sabem o que eu vi? Sabem o que eu vi? Vi só lágrimas e lágrimas, entretanto ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se o que minha mãe tinha eram olhos ou rios caudelosos sob a face. Olhos d'água, Conceição Evaristo. Silêncio indigesto. Psiu. Silêncio. Psiu. Ei, você aí, silêncio! Silêncio! Eu preciso que vocês degustem esse silêncio indigesto e com o machado da poesia, no ato de rebeldia, eu quebrarei esse silêncio que detesto. Letras Pretas, Odailta Alves. Perguntar não ofende. Dinheiro é tudo na vida? O céu é no sexto andar, Miró. Além dos espaços apertados que ocupávamos, o silêncio era um companheiro. Era preciso estar presente sem estar. Uma boa serviçal é silenciosa e a criança que é filha dessa mulher também deve ser. Solitária, Eliana Alves Cruz. Eu sou a Ju e vim me apresentar a vocês. Sou de Duque de Caxias, mãe solo como tantas nesse país. Para ganhar a vida fui pro Rio, Rocinha, o salário era bom, não posso negar. Empregada doméstica como a minha mãe, minhas primas, a cena de tantas mulheres nesse país. E eu me tornei uma delas na esperança de que a minha filha siga outro caminho, que ela jamais conheça o famigerado quartinho de empregada, confinada. Necessário um coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acenda fogueiras. Literatura, Pão e Poesia, Sérgio Vaz. Recife, cidade das pontes, não posso deixar de falar. Pernambuco, maracatu de sol e mar, Maria Bonita, sertão, cerrado e confusão. Espero um dia sentir saudade de toda a agitação dos teus ventos em agosto. Atravessamentos, Crislaine Venceslau. Falar do projeto de ensino PNLB é falar da inserção da minha pesquisa do mestrado profissional da Universidade de Pernambuco. Então é algo muito simbólico, muito importante, né, para mim. Na verdade, a proposta do círculo de leitura, ela era uma das ações do projeto de extensão. E aí foi quando a psicóloga do campus, Ellen, veio conversar comigo sobre a ideia dela de promover um clube de leitura no campus. E foi quando eu conversei sobre as ideias que eu tinha para a inserção social da minha pesquisa e de que uma delas era implementar no campus um círculo de leitura. E aí foi quando surge o edital dos projetos de ensino e, juntamente com ela e com o bibliotecário Josino, a gente então desmembra essa ação, né, traz essa ação para que ela seja uma ação, digamos assim, sozinha, né, autônoma. E aí o projeto acaba ficando muito maior do que eu jamais imaginei. Então o projeto de leitura ele tem o objetivo de, a cada mês, lermos um livro de autoria negra, né, masculina ou feminina, que seja de um gênero diferente, né? Então a cada mês a gente percorre um gênero literário distinto. E aí a gente descobre não só autores e autoras e suas temáticas e os seus eu líricos, né, ali presentes a partir do momento em que eles fazem os seus poemas, né, as suas narrativas
também nos contos, romances. Então, a gente leu até aqui diversos livros, né? Na verdade, a proposta inicial era um livro por mês, e aí o interesse dos estudantes foi tão grande, né? Foi tão bacana que acabamos lendo mais de um, né? Só no primeiro mês e agora no último é que nós lemos apenas um livro, porque era diário e romance. Ficaria até difícil ler mais de um livro, né? Num mês só. Mas nos outros meses em que tivemos poemas e contos, a gente pôde fazer a leitura de mais de uma obra no mesmo mês, né? Então, os nossos encontros são praticamente todas as semanas, né? Nas primeiras semanas é sempre um momento de apresentar o livro para a comunidade ali, né? Para a nossa comunidade, para o nosso grupo. E a gente reconhecer, fazer as primeiras leituras, o primeiro manuseio daquela obra. Depois a gente tem sempre um encontro em que a gente faz a ponte entre literatura e cinema, literatura e teatro, literatura e religião, literatura e filosofia, sociologia, né? Que é muito bacana a gente agregar a literatura a outras fontes de conhecimento, né? E trazer a literatura como esse patamar de igualdade com essas outras fontes de conhecimento. E no último encontro de cada mês, é sempre o momento da gente socializar, da gente trocar as impressões, da gente trocar os poemas favoritos, os trechos favoritos, da gente se conectar através daquela obra, né? É impressionante como a obra acabou nos unindo enquanto grupo, né? Nós temos 2 grupos, na verdade, mas que estão tão próximos, é tão interessante isso. O grupo da manhã com os estudantes que estudam à tarde, o grupo da tarde com os estudantes que estudam pela manhã. A frequência oscila bastante, porque o campus tem muitos compromissos, né? Então, todo mundo é envolvido em mais de um projeto, monitoria. A gente tem toda essa rotina, né, intensa de ser um estudante do IF, né? Então, a gente entende que essa frequência fica difícil, né? Alguns estudantes começaram com a gente e deixaram o projeto no meio do caminho, outros entraram no meio do caminho, e assim, esse grupo foi se moldando, se modificando, se adaptando a todas essas nuances, né, que fazem parte de um projeto. Então, vocês vão assistir, né, aí um pouquinho, um gostinho do que foi essa experiência tão especial, tão significativa, tão enriquecedora, né, quanto foi esse projeto. Foi um grande prazer conhecer melhor, né? Eu tive a chance de conhecer melhor estudantes que estudaram no ano letivo de 2021 ou estudam no ano letivo de 2022 comigo, né, em sala de aula. E também tive a chance de conhecer estudantes que não são meus estudantes de sala de aula e que se entregaram ao projeto. Então, eu estou muito feliz com essa trajetória toda, com tudo que a gente conquistou. E eu acredito sim que o objetivo principal, digamos assim, do projeto, que era mergulhar, imergir, se aprofundar nessa leitura de obras da literatura negro-brasileira, a gente conseguiu. A gente conseguiu um gostinho disso e a gente conseguiu um despertar para autores e autoras que infelizmente ainda não estão no cotidiano de sala de aula, né? Mas que a gente tem esperança, sim, que isso não se torne apenas uma rotina para fora, mas também para dentro do cotidiano das escolas, tá bom? O Quarto do Despejo, de Caroline Maria Jesus, foi um livro bem importante para mim, porque foi a primeira autora negra, preta, que eu vi. Né? Então, o gênero é diário de uma favelada, e eu gostei bastante, pois ela conta os seus dias cotidianos, né? Os dias que ela sempre acordava contente ou triste, mas sempre cantando, e que ela sempre catava umas latinhas, né, para poder sustentar a sua família. E eu vejo isso também na sociedade, no dia de hoje, pessoas que não têm condições, né, e tem a necessidade de catar latinha para poder sustentar a família. Quando a Adriele falou que ia ter um gênero de diário no projeto, eu fiquei bem surpresa, porque tipo assim, eu nunca tinha lido um gênero diário.
E caramba, eu gostei muito de Quarto de Despejo, eu não tava dando nada, eu pensei que ia ser uma coisa, tipo assim, por ser um livro antigo, que a linguagem ia ser bem antiquada ou arcaica, mas de boas eu consegui entender, gostei muito. Eu chorei, eu ri, e tipo, às vezes eu chamava minha mãe pra eu ler um trecho pra ela e tudo mais, porque você se envolve muito na história e você... Nossa, é maravilhoso. Inclusive eu escolhi um trechinho, que é do dia 15 de julho, que diz o seguinte: hoje é o aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu não posso fazer uma festinha, porque isso é o mesmo que querer agarrar o sol com as mãos. Hoje não vai ter almoço, só jantar. Estou mais disposta. Ontem supliquei ao padre Donizete para eu sarar. Graças a Deus que atualmente os santos estão protegendo, porque não sobra dinheiro para eu ir no médico. Fui catar papel, levei os filhos. Eu agora quero ter o João debaixo dos meus olhos. Fui na dona Julita, ela está em Santo André. Cheguei em casa, fiz o almoço. Fui no senhor Manuel vender os ferros. Ganhei 25 cruzeiros, comprei pão. Quando cheguei na favela, tinha um português vendendo miúdo de vaca. Comprei meio quilo de bucho, mas eu não gosto de negociar com o português. Então, é uma linguagem bem direta, ela vai falando sobre o dia dela, como é morar na favela. E ela vai escrevendo tudo que ela passa. Inclusive, tem alguns momentos no diário que, tipo, você, obviamente, se você for olhar com o olhar do português padrão, vai ver erros e tudo mais. E eu acho muito legal não terem tirado isso na edição final, porque deixa a personalidade dela nesse livro. É isso, eu gostei pra caramba de ler e foi isso. Sobe ela, a vedete da favela. Sobe ela, oh, sobe ela, a vedete da favela. Maria conta vantagem que comprou muito. Sou de Nana, A leitura de Tudo Nela Brilha e Queima foi muito legal, assim, desde o começo eu gostei muito do livro e foi meio que a quebra de um preconceito que eu tinha contra o gênero poema. Eu não achava um gênero tão interessante, principalmente ao ponto de ler um livro inteiro, mas assim, realmente o livro da Riane me encantou muito e uma coisa que eu achei muito legal no livro todo é a capacidade dela de fazer você se identificar com o poema que ela traz. Quando eu finalmente entrei no projeto, a gente teve essa oportunidade de ler Tudo Nela Brilha e Queima, e foi muito mais do que eu esperava. Foi uma experiência muito, muito boa, de verdade. E como eu também sou poetisa, eu também escrevo, eu me identifiquei muito com a forma que ela escrevia e a forma que ela fazia metáforas e ao mesmo tempo falava as coisas muito diretas. Ela é muito boa fazendo isso e, sinceramente, acho que foi o melhor livro que eu li, entre outros também, mas acho que esse foi o melhor livro que eu li do projeto. E a forma como ela fala sobre o feminismo, sobre a comunidade LGBTQIAP+, e também sobre o racismo, sobre as religiões de matrizes africanas, a forma que ela se empodera de tudo isso e como ela combate a todos os preconceitos, é muito bom. É incrível, foi incrível essa experiência e eu espero poder ler muitos outros livros dela. A do Solano Trindade, para mim, é falar de um dos maiores autores que já pisaram nessa terra. Foi um prazer, conhecer esse autor. E outra coisa, a Solano Trindade é uma emaranhada de conhecimentos da cultura afro-brasileira, da cultura africana. E nos seus poemas ele traz muita história, muitos aspectos, muitas características. Ele traz muita dor, muita alegria também. E assim, Solano para mim é um dos maiores autores que já existiram. E assim, eu criei uma paixão muito grande por Solano, porque ele foi um dos autores assim que eu consegui me aprofundar muito bem na história dele, Eu li vários poemas dele. Eu fui a fundo na história dele. E ao caminhar desse projeto, conhecer a perspectiva do Solano, até porque Solano Trindade ele tinha muitos posicionamentos, ele mostrava muitas características, nos seus poemas, e eu fiquei assim extremamente extasiada com a forma que ele usa as palavras, que ele usa seu conhecimento, em forma de poema.
Foi uma coisa muito linda, foi uma experiência. Eu posso dizer que Solano Trindade foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. E é muito lindo, foi muito bom ter conhecido Solano. Sem ter jeito andar, ela vai pra não voltar para o mar. Olhos d'Água me impactou muito porque eu vi histórias negras sendo retratadas de outra maneira. Porque é muito comum você ver histórias de negro que é só sofrimento, é só dor, e se resume a isso, que como é ruim ser negro e como é uma vida péssima e horrível. E também não é só isso, não tô desmerecendo, mas não é só isso. A gente é alegria, é diversão, é tudo, e não é tratado isso. Muitas vezes não é tratado isso. É só... E muitas vezes a gente nem tem um protagonismo negro. Então, Conceição Evaristo me trouxe isso e eu fico muito grata por ela. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ler ela antes, então não sabia desse talento dela. Então, eu agradeço muito ao projeto e eu sou muito grata por ter a oportunidade de ter visto essa obra e espero desfrutar de mais obras dela. Tiveram 2 contos assim que me impactaram bastante, mais do que os outros, que foram o conto de Ana da Venga e Maria. Nesse eu realmente chorei horrores mesmo. Assim, eu amei a forma da escritora de passar pra nós aquelas histórias. Foi uma forma clara, objetiva e emocionante, né? Que realmente nos emociona, principalmente por sabermos que muitos, ou talvez até todos, daqueles casos que são citados em um livro acontecem na vida real. Foi meu primeiro contato com um livro desse tipo. E eu não tinha, assim, muita expectativa, né? Mas acabei me apaixonando. Enfim, quero agradecer a professora Adriele, né? Por me permitir ter essa experiência. E é isso, eu simplesmente amei de coração mesmo este livro. Bom, Tapete Voador é um livro que nos impacta de diversas maneiras inusitadas por conta das suas próprias histórias. E mesmo sendo textos pequenos, cada um acaba tendo um tapa social com um tom literário. Uma das obras que eu me lembro bastante de ter lido é Afrodisíaco, que conta histórias de personagens femininas que, cansadas da sua vida de casada, vão em busca de satisfazer seus desejos sexuais com um cara que elas encontram no jornal, que se denominava Remédio, e que iria tirar todos os seus problemas. Esse tal remédio afrodisíaco era um homem negro, e que, acabando pelo decorrer da história, diversos problemas acontecem com ele. Mesmo tendo todo esse contexto adulto, essa história tem impactos bastante importantes na nossa vida. Esse cara tem diversos problemas e que, por conta disso, ele acaba se suicidando. A autora, querendo ou não, fala sobre problemas que vão além do texto, como a hipersexualização, ou a depressão, ou a discriminação. E isso tudo é o que você vai encontrar em Tapete Voador. Ainda que não queiram, não. Je suis ici. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Meu poema voltou a aparecer novamente no nosso projeto e foi sugerido a leitura de 2 livros. Um deles, chamado Letras Preta, que é da autora Odailta Alves. E assim, né, em seguida, Dona Adriele fala o seguinte: leiam esse livro primeiro porque vocês não iam ficar só na leitura. Vocês terão o privilégio de conhecer essa autora pessoalmente, de conversar com ela. E eu, ok, né? Só um pouquinho de pressão que ela colocou ali. E eu comecei a ler o livro. Eu confesso que no começo eu não estava dando nada pelo livro. Eu achava que não seria um livro que iria me prender tanto, que iria me cativar tanto. Só que a cada poema lido, a cada tapa na cara recebido, porque sim, é o que os poemas de Odailta faz, ele dá um tapa na tua cara. E eu fui amando aquele livro, e não só o livro, mas a autora também. Essa experiência ainda não estava totalmente completa, né? Eu faltava conhecer a autora. E houve essa roda de conversa, e eu pude conhecer ela, falar com ela, fazer perguntas a ela, e foi tão maravilhoso. Odailta, ela é uma mulher maravilhosa.
extremamente forte, potente. Ela é extremamente inteligente, talentosa. E ela deveria ter mais reconhecimento. Não só no nosso país, mas no mundo em si, porque ela tem potencial para isso. Então, assim, se você não leu Letras Pretas ainda, leia. Você não vai se arrepender. O Céu é no Sexto Andar é um livro de poemas de Miró, um poeta de Recife, né? E é um livro em que você, quando você tá lendo, você para muito para refletir. Porque tem perguntas em que você lê e você reflete sobre aquilo, você também se pergunta. E poemas também que você se identifica. Eu me identifiquei, eu refleti muito lendo esse livro. E ter entrado no PNLB, eu entrei no PNLB com a intenção de ler mais. Eu lia, mas não era tanto, né? E ter entrado no PNLB me impulsionou a ler gêneros diferentes, como o gênero diário. Eu nunca tinha lido o gênero diário, lá em Quarto de Despejo, que marcou geral, né? Marcou todo mundo. E aí também esse projeto me impulsionou mais ainda também a ler poemas. E poema hoje é o gênero que eu amo, assim, mesmo, que eu gosto muito. E O Céu é no Sexto Andar também foi um livro que eu gostei muito de ter lido, né? Poemas, assim, impactantes, poemas que fazem a gente refletir. E eu amei muito esse livro. É bonitinho, as letrinhas são lindinhas, a capa é bem bonita também, a capa é bem chamativa. E eu simplesmente amei ter lido esse livro. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Livro Solitário, né? O que falar dessa obra de arte? Eliane Alves Cruz foi a porta, né? Para essa maravilha que eu acabei tendo a experiência de ler, tendo a oportunidade de vivenciar, que no livro Solitária, aos momentos que eu fui lendo, eu percebi um mix de sensações, lembrando aqui para ressaltar que eu acabei tendo uma primeira impressão errada do livro. Eu peguei o livro assim, sem dar muito pelo livro, e acabei tendo um final totalmente diferente. Isso foi bom. Sim, mas como eu continuava falando, é um mix de sensações, né? Mostrei ali Eunice e Mabel, que nós podemos ver nessas duas personagens uma representação, né, da nossa sociedade, de tudo que vem passando, o pessoal vem passando e que passaram antes, né, anos atrás, dessa grande quantidade da sociedade que tem que se permitir passar por tanta coisa, tanta humilhação por conta do sistema, né, por conta de como o sistema é e como o sistema sempre foi. E dentro de todas essas repressões que eles passam por seus patrões, né, por pessoas de certa forma de alto escalão, de escalão um pouco maior que o deles, eles ainda conseguem encontrar sua liberdade, né, fazer forte a sua liberdade. Isso só mostra o quanto essas pessoas são guerreiras, né, e quanto a Eliane quis trazer isso no livro. Amei ler o livro para entender como se passa, que com esses pequenos pedaços do livro, que em formas de brincadeiras, em formas de descontrações que tem ali no livro, no meio da história, trazem críticas, uns tapas na cara, para ser sincero, né, para todos nós. Mas assim, as descontrações do livro são ótimas. O livro por si é completo. E para mim, só me sinto grato por ter oportunidade. E esse projeto está sendo cada vez melhor. O livro Solitária, da Eliane Alves Cruz, com certeza, dentre os livros que eu já li esse ano, com certeza é um dos meus favoritos. A história que ela conta, onde ela coloca muito a atualidade da história, mesmo que o cenário da história que ela escreveu seja de anos antigos, anos anteriores, lá para trás, ela traz muito situações que a gente pode ver no dia a dia de hoje em dia, né? Por exemplo, em 2022 mesmo, a gente pode muito bem pegar algumas situações que já ocorreram, que a gente vê no jornal e simplesmente ver no livro dela. Ela é muito clara com isso, entendeu?
A história que ela conta também toca a gente, é um romance muito cru, não é aqueles romances muito clichê que a gente tá muito acostumado, um casalzinho, aquela coisa ali, mas ela é bem direta, ela é bem firme com o que ela escreve. Eu gostei muito da escrita dela, é uma escrita muito clara, ela não tem tanta... ela não é tão enigmática, como podemos dizer assim. Eu simplesmente amei demais conhecer a Eliana nesse projeto. Foi muito gratificante para mim poder conhecer uma obra da Eliana. E eu espero de verdade conhecer muitas e muitas obras dela, porque eu me apaixonei de verdade por ela. Mas é isso, acho que Solitária é um dos meus livros favoritos, com certeza, principalmente pela história. Eu vou ler e reler ele com certeza várias e várias vezes. Enfim, ele é perfeito demais. Ali Confinada pra mim é falar de uma leitura muito boa, que exemplifica muito os algoritmos das redes sociais e também essa vida como um sinônimo de perfeição, onde as pessoas acham que a vida é plena positividade, principalmente em meio ao caos, né? Eu acho bem relativo. A gente sim tem que mostrar ter uma vida legal, de boas. Porém, do jeito que Confinada é demonstrada, é uma forma muito irreal, né? Uma coisa que não pode acontecer na vida de muita gente, né? E eu acho que os algoritmos das redes sociais, ele demonstra muito esse sinônimo de vida perfeita, onde todas as pessoas têm uma vida maravilhosa, não tem erros, não tem defeitos, não tem motivo para reclamar, né? Sempre tem que estar na vida de positividade e good vibes only. Eu achei muito interessante essas noções, e principalmente quando ela vira pra Rocinha, né? Ela tira uma foto e ela demonstra um certo desprezo, né? Fala que meio que a Rocinha é um sinônimo de negatividade, né? Bad vibes e etc. Eu achei uma leitura muito boa, até porque ela mostra muito a realidade, né? Da nossa sociedade brasileira, principalmente esses algoritmos das redes sociais, né? Que é uma coisa que eu costumo muito observar. Yo, yo, yo. Yeah, yeah, yeah. Eu, como leitora de poesia, eu gosto muito de leituras que tocam até as mais profundas feridas, que arrepia, que dói na alma. E o Sérgio Vaz, ele consegue fazer isso em praticamente todos os textos do livro. E eu fiquei extremamente tocada, né? É uma leitura de imersão, de pura fluidez. Um livro muito bom, muito doce, muito poético. Tudo que você lê é poético, tudo combina, tudo é muito coeso, tudo é muito harmônico. Então eu posso dizer que esse livro ele foi um livro muito bom de ser lido. Um livro muito crítico também. Eu estava refletindo nesse livro ontem, né? Eu fui repassar algumas páginas e ele falou assim: nós, filhos de Deus, até as migalhas privatizamos. E eu me senti extremamente tocada por essa frase, porque é a nossa realidade, né? Então ele acaba trazendo muitos gritos, trazendo muita arte também. Ele desmitifica muito essa ideia que a arte ela tem que ser... que a poesia ela tem que ser engravatada, ela tem que ser arcaica, ela tem que ser extremamente concreta, mas a poesia ela tá em todo lugar, ela tá na favela, ela tá na periferia, ela tá em todos os espaços, né? Então esse livro ele foi, sei lá, imensurável. Olá, Cleiton aqui para falar um pouco sobre Crislaine Vancelau, que foi uma das artistas que marcou presença no evento que teve no IFAO em outubro. Ela estava juntamente com o Dailton e foi um dia muito especial. E nesse dia ela deixou alguns folhetos com suas obras e que eu tive a oportunidade de ler. Em um deles, intitulado Recife Mulher, ela fala sobre a trajetória da mulher negra e sobre alguns momentos, partes da história, e também cita Recife como uma das capitais importantes na colonização e para a história do Brasil. Também em um trecho ela fala sobre fazer quilombos em si para ser ouvida e ressalta essa questão de a mulher ser muitas das vezes deixada de canto, e como é importante
a gente ter uma sociedade mais igualitária. Em outro folheto, ela fala sobre as questões sociais que ainda enfrentamos desde a colonização, onde ela cita o pai dela e onde ela fala o quanto o pai dela é importante para ela, de uma forma muito genuína e de uma forma que também critica essa sociedade em que vivemos, que ainda é muito desigual. Então, é muito massa ver uma menina nova e que já tem toda essa mentalidade de escrever e colocar pontos que são ainda tão esquecidos pela nossa sociedade. Então, ver uma pessoa como ela, tão jovem, abrir pontos para essa questão só faz a gente entender que tem gente que ainda se preocupa com o rumo que a nossa sociedade está tomando. E quanto é importante a gente, através da leitura, mudar isso, ou tentar. Bem, o projeto chega ao fim com uma certeza, né, de que alcançamos os objetivos, os resultados almejados e muito mais do que tínhamos programado, né? As leituras realmente impactaram nossos estudantes, né? As leituras realmente permitiram realizar reflexões, fazer ponderações, se sentir conectado com aquele texto, né? Que era um dos grandes objetivos, era se ver representado naquele texto, era perceber vivências, né? Sendo trazidas naquela literatura, se sentir conectado com aqueles personagens, né? Então, eu acredito que sim, que o encontro final do projeto, em que nós fizemos ali um balanço, né, de tudo que aconteceu, denunciou um pouco dessa perspectiva, né, de que, de fato, todo mundo se sentiu de um jeito ou de outro, por uma obra ou por outra, se conectado a essa literatura, né, essa literatura negro-brasileira. E que isso trouxe um ganho para além das aulas de literatura, para além das vivências, para além das vivências escolares, né, dos muros da escola. Então eu sinto que a gente com certeza conseguiu atingir diversos objetivos e que, como os próprios participantes, as próprias participantes colocaram, né, a gente precisa continuar. É claro que agora com outras perspectivas, com outros limiares, mas a gente precisa continuar nos aproximando dessa literatura, né, reconhecendo essa literatura, né. Então, para o ano que vem mesmo, os estudantes querem que a gente foque na literatura negra feminina, mas que a gente vá para outros países, né? Que a gente percorra outros países da América, que a gente percorra países africanos, né? E que a gente vá para essa literatura que, de fato, a gente tem pouquinho contato, né? E que a gente explore essas obras, que a gente reconheça esses autores e autoras. Então, como foi também colocado nesse encontro final, eu acredito que o mais significativo, né, foi o reconhecer de obras que não fazem parte do cotidiano escolar, trazer, né, para essa vivência também autores e autoras que também ainda não estão tão presentes, né, nesse currículo, né, nesse cotidiano de sala de aula. E além de tudo isso, foi resgatar o prazer pela leitura, né? Foi fazer com que aquele aluno que dizia não gostar de poema passasse a se apaixonar por poema, aquele aluno que nunca tinha conseguido ler um romance por completo, lesse um romance inteiro e dissesse tem mais, né? Aquele aluno que adorava escrever, mas tinha parado de escrever, se sentisse motivado novamente a escrever após as leituras dos livros. Aquele aluno que lia muito e aí depois desse período pandêmico e todas as consequências que ele trouxe pra gente, né? Não só no universo escolar, mas fora dele também, dissesse, agora eu tô com vontade de ler de novo, né? Então, muitos benefícios, vamos dizer assim, né? Muitas boas consequências foram alcançadas com essa condução que tivemos, né, do projeto, e que foi muito nossa, né, muito de toda a equipe, de todo o corpo, né. E a gente espera
que outras escolas, que outros docentes, outras docentes se sintam motivados, né, a trabalhar com a literatura negra-brasileira e trabalhar com a literatura na perspectiva do prazer, da intensidade, do gosto, do se aprofundar, do se reconhecer, né, dessa literatura artisticamente falando, né? Então, a gente espera, assim, que muita gente se sinta motivado, né, a produzir também projetos, vivências fora de sala, né, e dentro dela, a partir do que a gente está compartilhando aqui nesse vídeo, né? Então, a gente agradece demais, eu agradeço demais a todos os estudantes e as estudantes que se comprometeram e viveram intensamente toda a trajetória desse projeto.